Olá, e vamos de sequência com Sol nas Almas, psicografia de Valdo Vieira, espírito de André Luiz. Vamos lá, André Luiz é puxado conosco, né? Ele já esteve aqui. Todos já estivemos, né? Vamos lá. Norma de ouro. Não é esse não. Norma de ouro não, é perigos no serviço espírita. Vamos lá. Norma de ouro foi semana passada. Perigos no serviço espírita. Aborrecer pessoas com perguntas desnecessárias. Conservar o aspecto de criatura excessivamente preocupada consigo mesma, sem capacidade de ouvir os outros. Preferir os irmãos que lhe sejam simpáticos. Esquecer a bênção da gentileza. Criar aflição ou medo nos que lhes recebem o concurso fraterno, relatando observações mediúnicas inconvenientes ou enfileirando assuntos de teor negativo. Prometer realizações impossíveis, em nome de falso consolo, conquanto deva clarear com bondade e otimismo as circunstâncias mais escuras. Olvidar a sinceridade. Exigir a presença de cooperadores nas incumbências pequeninas que deve executar por si. Admitir que pode fazer tudo. Desconsiderar o trabalho dos companheiros. Guardar suscetibilidades. Não estimular a capacidade produtiva dos colegas de ação espiritual, auxiliando-os a acertar ou começar. Atribuir a si próprio o êxito de tarefa com o esquecimento do carinho e do respeito que deve à equipe que pertence. Arrastar a obra espírita às aventuras sociais e políticas, deixando-se manobrar. Uau! Olha, arrastar a obra espírita às aventuras sociais e políticas, deixando-se manobrar. Então é para prestar atenção, para que não nos deixemos manobrar. Ai, ai. Faltar ao compromisso sem razão justa. Analisar certas situações em caráter destrutivo ou deixar de analisar construtivamente aquelas outras em que o interesse geral esteja comprometido. Desacreditar núcleos de atividade espírita simplesmente porque não sejam aqueles que mais admira ou frequenta. Desrespeitar os pontos de vista expendidos por outros irmãos. Fugir da disciplina ou da ordem, a pretexto da caridade. Alegar doença, velhice, cansaço ou excesso de trabalho para deixar de estudar quando, se estudasse, poderia servir com mais segurança e eficiência aos benfeitores espirituais e aos irmãos necessitados, para os quais o Espiritismo é o amor de Jesus Cristo. É o amor de Jesus em ação. Nossa, falou, meu Deus, falou de mim muito e de todos nós, eu acredito. Né? Então, olha lá, aborrecer pessoas com perguntas desnecessárias. Não façamos, né? A gente precisa se preocupar consigo, com nossa aparência, lógico, sim.
Principalmente também pensar que o outro não merece nos ver qualquer coisa. Quando a gente se preocupa com o outro, a gente também não sai de casa mal ajambrado. Não é por mim, mas é pelo outro. O outro não merece ver-me de qualquer jeito. Porque se eu sou desmazelada, se eu não ligo nem pra mim, quem dirá pro outro, não é mesmo? Preferir os irmãos simpáticos. Lógico que é muito melhor a gente se dar e estar com quem a gente sente simpatia do que com quem a gente sente alguma animosidade, né? Ou às vezes, muitas vezes, aquelas pessoas que não são possíveis de controlar, então é melhor eu falar mal dela, mal dizê-la, porque eu não consigo controlar mesmo, deixa eu descer a lei, então. Então vamos prestar atenção nisso também. Jamais esqueçamos a bênção da gentileza. Ser gentis, né? Com todos, é o mínimo, é o mínimo. É como gostaria que nos tratasse, não é? Quero ser tratado com gentileza, eu trato a todos com gentileza. Independente de idade, de cor, de raça, de sexo, independente. Criar aflição ou medo, né? Naqueles que a gente convive fraternalmente, né? Ou por conta da mediunidade, né? Ou ser inconveniente por conta da mediunidade, né? Que não sejamos. Quem tem a mediunidade consegue perceber coisas que já foram, em alguns momentos coisas que virão, né? Mas a gente não pode usar da mediunidade como uma forma de manobrar o outro. A gente pode esclarecer o outro. Olha, fulano, tá aparecendo isso assim, assim. Vamos fazer tal coisa? Vamos nos ajudar mutuamente? Não há mal nenhum nisso, né? Mas assim, não de querer pôr medo no outro, não. A gente pode querer convencer o outro a nos apoiar por algo bom que a gente vê que vem de encontro a nós. E aí cabe ao outro se ele vai ou não aceitar a ajuda ou querer participar daquilo que estamos sentindo. Cabe ao outro. Cada um responde por si. Mas que quem tem a mediunidade não se faça uso dela para colocar o outro em situação de sufoco ou em situação de aflição, né, de medo, nada disso, né? Realizações impossíveis, ou em nome de falso consolo, né? A gente deve clarear as coisas, sempre trazer a verdade, né? Até com as crianças pequenas, né? Lembra que tinha aquela brincadeira, o homem do saco vai pegar você, não sei o que, aquelas brincadeiras que põe medo nas crianças. Não, as crianças elas são muito capazes de entender a tudo, né? Com 8 meses de vida, a criança ela já compreende mais de 1000 palavras do nosso vocabulário. Ela não fala, mas ela já compreende. Então, quando ela está lá com seus 4, 5 anos, isso quer dizer que ela já tem uma compreensão muito boa. Então, não vamos amedrontá-las, né? Vamos trazer sempre a verdade. A verdade nos auxilia e auxilia a eles também. E que jamais olvidemos a sinceridade, né? Jamais deixemos para lá a sinceridade de qualquer irmão, né? Ou exigir presença de pessoas para que façam junto conosco algo que possamos fazer sozinhos. Ai, essa doeu. Eu gosto de companhia. Admitir que se pode fazer tudo. Não, ninguém pode fazer tudo sozinho. Estamos aqui porque precisamos uns dos outros. E jamais desconsiderar o trabalho de qualquer irmão nosso, por menor que seja. Né? Às vezes a gente enxerga, isso poderia ser assim, então, mas foi o melhor que ele deu dele. E se não foi? Cada um é responsável por aquilo que oferece para o outro, né?
E a gente tem sempre que estar estimulando os nossos companheiros. Muitas vezes a gente percebe assim, tem irmãos nossos que falam, eu não consigo fazer tal coisa. E tem uma diferença, o não consigo é quase igual eu não quero. Porque tudo que a gente quer, a gente tem que pensar, eu quero, eu consigo, eu posso. E então se realiza. Agora a pessoa que vem com aquela frase pronta, eu não consigo, eu não posso, pra mim isso não dá. É eu sentar lá no banco do coitadinho de mim, né? Eu não consigo, eu não... Então assim, já entrou naquela sintonia, naquela vibração. E não quer sair dali, quer ficar ali. Vamos respeitar os nossos irmãos. Mas nós temos sempre que estar estimulando, dizendo que todos somos capazes, né? Cada um tem um biotipo físico, tem um tipo de funcionamento, né? Do seu organismo, mas que uns precisam dos outros com certeza, e de que todos são capazes de muito e de sempre melhorar, sempre progredir. E foi assim que eu entendi. Já passou demais, ó, são 11h20, ó. Né? Não deixar de faltar aos compromissos, né? Que nem professor que tem 30 alunos, dá pra ele tipo, hoje eu não vou. Hoje eu vou pro shopping. Não, hoje eu tô doente. Aí se eu tô doente é diferente. Porque se eu estou doente, eu não vou render o tanto quanto eu poderia para os meus alunos, né? Então assim, ainda vou às vezes atrapalhar o progresso deles, né? Porque dependendo do que o professor está cometido, às vezes ele está com uma grande dor de cabeça, com enxaqueca. Uma pessoa com dor de cabeça, com enxaqueca, como ela trata as demais? Ela precisa daquele momento de reclusão para que ela melhore. Então aí é diferente do professor que não vai porque ele foi pro shopping, ou porque ele foi pra praia, ou porque... E isso eu tô falando do professor porque eu sou professora. Eu dei um exemplo sobre mim, né? Eu sou professora. Mas em todos os outros segmentos, cada um com a sua consciência. Porque as leis divinas estão gravadas todas em nossas consciências. A consciência de cada um de nós. Pode ser que nós ainda não a estejamos acessando, mas elas estão lá. Então chegará o dia sim que nós mesmos, não vai ser ninguém que vai cobrar a nós. Nós mesmos nos cobraremos e sentiremos por vezes vergonha de alguns tipos de funcionamento e comportamento dos quais apresentamos. Mas com a certeza de que em cada momento vamos fazendo o nosso melhor. Pode ser que não seja o melhor que o outro espera de nós, mas que foi o melhor que conseguimos dar. E foi assim que eu entendi essa passagem. Eu vou rendendo gratidão, muito obrigada. Peço para você que, deixe seu like, compartilha com alguém, me ajuda a fazer crescer esse canal. Um beijo no seu coração.